Na época isso era um saco, porque, pô, passava o dia treinando pra caramba, pressão, e tinha que ficar 1 a 2 horas vendo, pô, criancinha querendo sair na porrada, você tendo que ter cuidado, né? Então, o sono batia e na época eu não entendia muito bem, né? Mas hoje, com certeza, eu entendo, né? E é isso que eu tento fazer com a galera aqui. Então, eu peguei a parte que a gente usava a Kombi, né, para se deslocar aqui em Manaus, para fazer o que tinha que fazer, que ele montava uma rotina, né? Então, eu peguei essa parte aí e é isso aí. E, cara, como competidor, você também chegou longe, você conquistou títulos expressivos como europeu, foi um excelente competidor. Como é que foi? O que você lembra da tua fase competitiva? Porque hoje a gente sabe que não necessariamente precisa ser um competidor de elite para ser um bom professor e ter campeão. Mas tendo um pouco dessa experiência faz muita diferença, né? Como que foi tua fase competitiva, Maclay? Com certeza, né? Para você ministrar, instruir um caminho, é muito interessante você ter tido um histórico, né? Não é impossível, mas é interessante isso. Né? Então, minha parte de competição, é como eu falei, eu passei minha vida competindo desde que eu entrei. Eu gostava de competir, eu amava competir, eu queria competir todo final de semana. É competição de valendo uma pincha, alguma coisa eu estava querendo entrar, de kimono sem kimono, judô, wrestling na escola, sempre gostei muito de competir. Né? Então, quando eu comecei a ter essas oportunidades de lutar grandes eventos, né, eu tive um bom histórico competitivo. Eu não tinha técnica, eu não tinha um físico, eu não tinha talvez alguma parte emocional, mas eu tive uma experiência nessa parte onde eu não era tão profissional assim. Né? Então o professor me acolheu e apenas foi me direcionando, Maclay, é isso, é isso, é isso, cara. E foi nessa época que eu vi que, caraca, eu realmente sou bom, né? Claro, na minha faixa, né? Eu era faixa azul, faixa roxa, até a marrom competi, então eu fui campeão de grandes eventos, né? Eu tive boas experiências, eu já lutei várias vezes fora do país também, né? Através desse direcionamento, né? Então eu sempre fui muito nervoso. Eu não vou falar que eu era o mais confiante do mundo, mas eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava e eu conseguia lidar bem com a competição. Então, cara, competir até hoje, eu tô final de semana, se puder, eu tô em competição com as crianças, né, com os nossos alunos, mas competir para mim é algo sensacional. E esse período que eu competi, digamos, profissionalmente, né, vivendo uma vida de atleta de verdade, foi um período que eu nunca vou esquecer. Foi muito marcante. Foi aí que eu iniciei a minha vida, né? Tipo assim, que, cara, eu sou adulto, eu sou responsável, eu preciso ter os meus resultados, eu preciso treinar, só depende de mim, né? E com isso eu fui caminhando, tive bons resultados, tive boas performances, né? Tive aí grandes experiências que hoje contam muito, né? Me ajudam muito nessa minha parte de professor hoje. E como é que foi a tomada de decisão para você se dizer assim, caramba, para mim acabou, não quero mais. Foi como que você teve esse estalo? Foi uma coisa que você pensou, pô, vou competir até a marrom, na preta vou virar professor. Qual foi o motivo dessa decisão? Vamos lá, é um motivo bem, digamos que triste, né? Entre aspas. Na época, né, o professor estava viajando muito, né, já que o Mika já era faixa marrom, né, o Diogo também, e o Fabrício, na época, então eles estavam viajando muito para a Rose Number One, para campeonatos, né, então eu comecei a ficar um pouco mais disperso, comecei a viajar para competição sozinho, né, e isso era algo que me incomodava, tipo, ter o mestre ali, ele era muito rígido, mas tendo ele ali, ele me instruía, né, ele me ajudava, e com isso eu comecei a ter resultados ruins, né, aí juntou com nessa época eu já estava de faixa marrom, né? De faixa marrom, tinha voltado de um Grand Slam em Abu Dhabi. Aí eu dei um outro tiro em uma competição, aí eu voltei. Quando eu voltei, né, eu já estava morando fora de casa. Né? Eu já estava morando sozinho com a minha esposa hoje, com a Catherine, que é a recepção aqui da academia, que me ajuda muito. Né? Então eu estava morando sozinho com ela e nessa época, como eu comecei a ter resultados não tão bons, eu estava começando a já não ter dinheiro para me manter, a verdade é essa. Né? Foi isso aí o desespero, tipo, caraca, o mês chegou, né? Eu, pô, não ganhei a última competição, né? Tô morando sozinho, tô com a minha esposa, então, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu vou sair do jiu-jitsu e vou procurar alguma coisa, ou eu vou falar com o professor para começar a dar aula, para começar a ganhar alguma coisa, né? E eu tentar me reestruturar e continuar competindo, né? A ideia inicial foi essa. Né? Então, ele estava até no período de treinamento para a seletiva do ADCC, né? Eu estava ajudando os meninos a treinar também. Essa época aí foi sensacional, que a gente ganhou lá a seletiva com os meninos. Né? Então, foi esse o período que eu comecei a migrar para ser professor, né?
Foi por questões financeiras mesmo, né? Eu atleta, eu morando sozinho, eu não tinha de onde tirar dinheiro, né? E na academia, o mestre sempre deu turmas para os atletas para fazer um dinheiro, né? E tentar ir se mantendo. E foi aí que eu entrei. Falei, mestre, eu liguei para ele estava voltando do Who's Number One, lembro bem disso. Daí eu conversei com a minha esposa hoje, que é minha esposa hoje, né? Eu falei, vou fazer isso. Você apoia? Ela falou, cara, tô contigo. Eu falei, não vou parar, só preciso agora gastar algumas horas do dia dando aula para fazer um dinheiro. Né? Eu vou continuar treinando, é normal. Aí eu liguei pro mestre e falei, ele falou, quando eu chegar a gente conversa. Aí ele chegou, hoje a gente conversou. Né? Ele falou, vou te dar essas turmas aqui, tu dá aula todo dia, né? Começa já a praticar isso aí, né? Entende? Aí começou a me ensinar sobre parte comercial, porque eu vivia competição o tempo todo e o treino que faz a gente reter parte financeira não é o treino de competição, né? São treinos comerciais. Ele começou a me ajudar, a me instruir. Eu comecei a assistir aulas dele com mais frequência, comecei a buscar conhecimento fora, né? E eu comecei com faixa branca iniciante, né? Na turma de adulto, faixa branca iniciante. E esse foi o start, né? Eu comecei a cada semana já fazendo o dinheiro que a escola estava me dando através do meu trabalho, né? E foi isso, eu continuava treinando porque ele exigia que os professores continuassem treinando para ajudar os competidores e também para se manter ativo, que é importante, né? Que ele não queria que a gente começasse a dar aula e parar de treinar. Não, a cobrança poderia ser menor, só que a gente tinha que continuar treinando. Então eu comecei a treinar com os meninos no treino pesadão, continuei fazendo preparação física e eu já estava investindo já metade do meu dia em estudo e montando as aulas do dia, como era a minha primeira vez, né, assumindo turma de verdade já de faixa marrom, eu ficava nervoso, né, eu sou meio gago, eu gaguejava muito na hora, né, então, mas pelo meu conhecimento, eu acho que me ajudou muito, sabe, a minha trajetória de competidor, ela me deu muitos recursos com o profissional, que né, é com a equipe de modo geral, que foi, digamos que fácil, né, e a galera me respeitava muito, né, por quê? Porque eu era aquele cara que, pô, o Maclay, o atleta de competição, é da equipe, tá dando aula pra gente, é algo bom, né, algo sensacional. Então, meio que me ajudou muito esse histórico como atleta, né, essa visão que eu tinha de atleta profissional, de um atleta campeão, né, me ajudou muito nessa transição para começar a ser professor. E o motivo foi esse que eu falei. Pô, irado, cara. Muito maneiro saber dessa história assim e mostrar também para quem está nos assistindo que o jiu-jitsu tem várias outras vertentes também para você ser bem-sucedido, né? A competição talvez seja 1%, 2%. É a mais difícil. É a mais difícil, mas tem várias outras oportunidades. E como que você foi construindo a confiança depois desse trabalho inicial com os competidores da nova geração da escola, né? A gente hoje tem o Caleb como o grande nome que puxa a nova geração aí, e ele fez toda essa base com você. Como você foi construindo a confiança para moldar esses novos campeões? Eu lembro de estar em Manaus, no Majestic, vi você também cuidando do Caleb, do Isaac, tem também o Arthur, que ele ainda vai explodir, mas é muito habilidoso também. Como é que você foi construindo essa confiança e essa responsabilidade? Então, com esses garotos foi muito bom, porque eu já tinha contato com eles diários, né? Na hora dos treinos, então a gente já tinha uma relação. Aí quando o professor foi embora, falou, Maclay, ele tinha acabado de me dar preta, ele, Maclay, eu tô indo pra Jundiaí, pra expandir o nosso trabalho, e tu vai ficar responsável pela academia, porque eu tô levando grande parte comigo, você falou que quer ficar, então a academia vai ficar na sua responsabilidade. Né? Eu com 20 anos de idade, academia de Manaus, né? Aí foi quando eu comecei a ficar totalmente imerso, eu já passava o dia na academia, tanto puxando os treinos de competição como os comerciais, com a nossa equipe de professores na época, né? E eu comecei a ter muito contato com os garotos, né? Ainda não tinha alojamento, né? Ainda não tinha alojamento, eles iam para casa, voltavam, né? O alojamento foi posteriormente após tudo isso, né? Então, aí eu comecei a ter contato diário com eles nas aulas e tal, né? A gente foi competindo, treinando, né? Passou um tempo, aí foi quando chegou a época de que o mestre falou, Maclay, estamos com um bom apoio, e a gente viu que para a gente fazer os garotos darem certo, eles precisam morar e viver jiu-jitsu 24 horas por dia, e não só viver, como ter bons caminhos extra-tatame. É porque a gente via, quando eles iam e voltavam, em casa, dormiam tarde, comiam besteira, né? Então eles não seguiam o que tinha que ser feito, e a gente vê que no alto nível o detalhe é muito importante. Exato. Aí falou, Maclay, ou a gente faz ou não faz, a gente não pode perder tempo.
Aí ele falou, tô com um apoio bom, né? Então vamos abrir 2 alojamentos, você mora com eles, né? E você vai ficando com eles todos os dias e vamos ver como é que isso vai dar. Aí foi quando a gente alugou 2 apartamentos bem do lado da academia, né? E a gente fez a seleção de, eu acho que 12 atletas na época. E eu comecei a conviver com eles. Eu tinha meu quarto com a minha esposa, eles moravam no outro quarto e no quarto de cima ficava o restante. Eram quartos com beliches, né, um em cada. E a Kathleen fazia a comida deles, né, almoço, janta, panelona de arroz, macarrão, a gente economizar dinheiro, né? Então, essa parte da Kathleen viver isso também foi algo sensacional. Eu vi, caraca, essa menina aqui, ela tá comigo, porque É verdade. porque imagina, a gente numa casa com 6 moleques de 14, 13 anos de idade, imagina a confusão que é. Né? Então, mas a gente foi tendo um excelente relacionamento, né? Eu brigava muito com eles, porque tinham maus costumes, como natural, né? Tem 13, 14 anos de idade, né? Mas eu fui conseguindo formar a parte pessoal deles, porque a gente sempre pensou que antes do lado atleta, o lado pessoa precisa estar formado. O lado pessoa Exato. o lado atleta ele não vai ser bem sucedido como deveria.